uma parte do segundo tempo, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, né? Eu estava chegando em casa e consegui ver os minutos finais, e eu queria saber mais do Léo, assim, mais detalhes do jogo. Deu para ver, cara, no momento que eu vi o segundo tempo, o Botafogo estava muito mais inteiro ali durante o jogo. O Erisson já estava dando trabalho antes mesmo, tinha até feito um gol que estava impedido e tudo mais. O Ceará, defensivamente, realmente mostrou no segundo tempo essas dificuldades que você mencionou, né? O lado direito com o Nino, até mesmo o Pacheco com dificuldade, a dupla de zaga também não estava tão bem. E aí deu para ver no segundo tempo o Ceará sem aquele ímpeto e ao mesmo tempo até com a organização. E aí eu queria saber de ti sobre o meio-campo hoje. Deu para ver que o Dorival modificou ali o meio de campo, colocou o Léo Rafael, até colocou o Kelvin ali em determinado momento no lugar do Pacheco, né? Não foi como volante. E ele modificou ali o meio de campo. Ele sacou o Richard, ele sacou a tirado o Richardson, né? Por conta que já tinha saído no primeiro tempo, e sacou também o Lindoso. E ele modificou o meio de campo, embora ele tenha colocado o Eric e desceu mais o Lima ali para a armação, né? Então, assim, nesse momento que ele fez essas mudanças, eu queria até entender se você considerou que o Ceará mostrou um time... Claro, o contexto ele estava, nesse momento, mais para o Botafogo. O Botafogo soube entender aquele momento do jogo. O Botafogo pouco permitiu, e aí eu posso estar falando besteira, o Ceará crescer, se organizar como time, pressionar. O Botafogo, me parece, ficou muito à vontade naquele momento e até em determinados lances, o meio de campo do Ceará, na marcação, estava até um pouco aberto. Quando o Ceará perdia a bola no ataque, a bola sobrava, essa segunda bola sempre caiu no pé do Botafogo, assim, quando eu olhei uns dois, três momentos. O que é que você considera que possa ter atrapalhado o Ceará não ter tido a reação necessária para ainda tentar o empate e acabar tomando o terceiro gol? Ou foi só realmente as falhas ali que você considerou, principalmente do Messias? Minhoca, as mudanças que ele fez no meio campo, teoricamente, o Ceará teria mais espaço para explorar, mas elas esbarram no mesmo problema que o Ceará teve de criação no primeiro tempo. Aquela peça que é o Vina de centralizar, atrair a marcação e distribuir o jogo. Porque você tinha o Eric aberto de um lado, você tinha o Mendonça aberto de outro, mas você tinha um Botafogo com extrema imposição física, dobrando as marcações naqueles espaços, ou seja, ele ocupava os espaços, tinha muita imposição física mesmo, o Oyama, o Patrick de Paula, o Chay, que logo no começo do jogo levou um cartão amarelo. Então, o Ceará sentiu muito essa imposição física. Então, essa mudança que o Ceará criou para dar leveza ao jogo, esbarrou nesse mesmo problema, de não ter... Eu acredito que no primeiro tempo, se a mudança tivesse passado quando o Richardson saiu, pela entrada do Léo Rafael, então a gente tem uma estrutura mais parecida com o que era o time do Dorival, com o Vina, eu acho que o time teria feito essa bola girar mais rápido, teria feito mais jogadas, do que você mudar toda uma estrutura em um jogo que você já não estava conseguindo controlar aquela peça de ataque ali de meio campo. Eu acho que uma mudança de uma peça na hora certa teria feito mais efeito nesse caso. E aí só para complementar, me parece, né, que aí tá sendo a grande ausência, né, do elenco. Por exemplo, vamos lá. Se a gente for imaginar um cara para ser o substituto do Vina, que ele está fazendo uma função diferente agora no time do Dorival. E aí, claro, a gente vai precisar até... Eu cheguei a falar isso no Esporte do Povo. A gente vai precisar ver mais jogos do Ceará para saber se o Vina vai se adaptar realmente nessa função que ele faz, ou se o Vina vai ter que fazer uma outra função. Mas, em todo caso, eu acho que o Ceará ainda vai ter que ir no mercado atrás desse jogador. Que muito se fala, o Thiago Galhardo seria talvez o cara ideal para fazer isso, que ele pode ser um meio, ele pode ser um atacante, ele foi assim no Inter e se destacou, sendo até artilheiro da equipe. Mas me parece que o Ceará, sem o Vina, realmente não tem assim um outro jogador que possa ter várias funções do que o Vina faz, né? Ser o cara que chega mais à frente, ter o poder de finalização, ser o cara da articulação, o cara que pode cair pela direita, pela esquerda, pelo meio. E aí ele faz o time quase que orbitar em torno dele, né? A posição como passa o Nino, como o Michel Macedo pode ajudá-lo. Então, acho que nesse ponto é onde... E outro ponto, né? Não é fácil encontrar um cara que faça a mesma coisa do Vina. Só para deixar claro. Não é que tá aí no mercado, é só pegar e trazer, não. Não, Mas eu acho que o Ceará esse é o ponto difícil. O Ceará virou muito refém de algo que a gente ouviu muito no começo da temporada.
de dizer que não ia ter um meia para substituir o Vina, porque o Vina não jogava de meia, o Vina era um atacante. Então isso parece que dentro do Ceará virou uma cláusula pétrea que ninguém pode mexer. E isso, segundo o Robson de Castro, foi algo projetado taticamente pelo Thiago Nunes, de considerar o Vina um atacante e não um meia, então não tinha reserva para o Vina, um meia para ser reserva do Vina, porque o Vina não era meia. Mas claramente o Vina é um meia, apesar dele ser essa peça desse atacante que vem de trás agora, mais no caso desse Ceará com 3 volantes. Mas ele dizia isso no Ceará do Thiago Nunes, não dizia isso agora. Sim. Agora faz sentido você dizer, o Vina é um atacante. Mas se ele joga ali mais recuado no meio, se ele sai, tem que ter um atacante com essas características, e que no mercado são pouquíssimos, em termos de algo acessível ao Ceará. Eu só vejo o Thiago Galhardo com essa capacidade de fazer exatamente o que o Vina faz. Pô. Não tem. Difícil, pô. É difícil. A primeira difícil, cabeça do Ceará é o Thiago Galhardo, porque ele fazia exatamente essa função. Exatamente essa função. E que ele e a possibilidade que foi ventilada dele vir era realmente nessa janela do meio do ano, porque é quando encerra o contrato de empréstimo dele com o Celta e o clube vai precisar exercer a compra dele, assim, que não é um valor baixo e que o Kudê gosta dele, assim, apesar de não vinha sendo titular, começou a jogar um pouco mais agora, chegou a marcar seu primeiro gol, mas a expectativa que se tem para o Galhardo ser realmente contratado pelo Celta é a confiança do Kudê e que ele tem, parece que a torcida tem um certo gosto dele, mas não vem sendo uma peça de titular absoluto do clube. Mas na minha opinião, eu acredito que a variação tática para não ter o Vina era realmente ter um meia, e esse meia é o Léo Rafael. É o Léo Rafael. Aí você poderia pensar numa variação tática do Lima ser esse atacante que entra mais, até porque ele tem uma qualidade de finalização muito boa. O Lima ser essa pessoa, ou tirar um volante e realmente colocar um centroavante de referência. Porque dificilmente vai ter essa peça. Se tivesse o Galhardo, não. Era uma troca para outra. Mas não tendo, eu acho que o Dorival precisa pensar, e eu acho que o Dorival está pensando nisso, o pouquíssimo tempo que tem de trabalho, e achar uma solução para esse buraco, esse buraco que dificulta muito o jogo do Ceará quando não tem o Vina. Aliás, antes de entrar nos destaques, um outro ponto que eu queria também ainda falar do Ceará é o seguinte: na ideia de jogo que o Dorival está implementando, ainda me paira dúvidas de determinados jogadores fazendo determinadas funções que ele imagina para esse esquema. E aí é onde entra o que o próprio Léo mencionou. Será que ele vai seguir a risca sempre o 4-3-3, jogar com 3 volantes, um jogador mais à frente, 2 caras abertos? Nesse caso, ele tendo o Lima, né, que é um meia que joga aberto, mas que centraliza, e tendo o Mendonça, um jogador mais de velocidade. Aí eu fico me perguntando, tipo, dá para imaginar, o reserva do Lima é o Eric, o reserva do Mendonça é o Yuri Castilho, imaginando. Aí o reserva ali do Vina vai ser o Zé Roberto, mas que aí pode utilizar o próprio o Matheus Peixoto, e aí o Vina teria que fazer uma outra função, que aí tem muita coisa ainda nesse Ceará que a gente precisa de mais jogos para saber como vai ser na prática. Porque tem horas que eu não consigo ver a peça seguinte, entendeu? Por exemplo, a gente estava falando aqui da questão do Vina. Hoje, se eu fosse imaginar o cara do elenco para fazer o que o Vina faz, seria o Dentinho. Imaginar. Se vai dar na prática, certo? Não sei. Até porque o Dentinho precisa estar apto, né? Precisa estar em ritmo de jogo. E aí tudo isso leva tempo, tudo isso vai, sabe, vai precisar de muito tempo para isso se adaptar. E aí nisso vai ter jogo em cima de jogo. O Ceará vai ter uma semana do jogo exatamente da Tombense para o Cabadeiro, mas depois é jogo em cima de jogo. Então, durante esse período é que eu quero ver como o Dorival vai pensar o time, de uma maneira geral. Porque ali nos volantes eu já vi que ele tem opções. Dá para colocar Kelvin por ali, se ele quiser, Léo Rafael, dá para colocar o Lucas Ribeiro. Tem várias opções para ele fazer esse formato com 3 volantes. Agora, do setor ofensivo, para outros tipos de característica, e hoje, por exemplo, deu para ver talvez pelo menos do que eu vi no segundo tempo, né? Opções a mais, sabe assim, jogadores diferenciados. O Kleber entrou, realmente não teve nada a acrescentar mais uma vez. Então, assim, esse Ceará ainda precisa de mais jogos. E principalmente como o Dorival pensa em ou manter o esquema, quais são as peças que ele entende para fazer determinada função, jogar mais aberto,
jogar como referência, e ao mesmo tempo, se ele pensa em modificar o formato, né? Por exemplo, abdicar um dos volantes e fazer uma outra formação. Então, acho que só ao longo do tempo a gente vai ter essa resposta, E tem muitas, mas tem muitas dúvidas aí. E tem muitas variações que o elenco do Ceará permite. Não é um elenco... Os suplentes não têm a qualidade do elenco principal, mas que ele permite algumas variações interessantes que o Dorival, inclusive, deve pensar nisso. O grande problema é tempo para treinar, né? O Dorival está fazendo uma pré-temporada na temporada. Por exemplo, um jogo onde você não opte por não ter os 3 volantes, você jogando em casa, por exemplo, hoje contra o Botafogo, você queira uma força ofensiva maior, então você tem um ponto a mais, você botar o Eric. Nesse caso, você tiraria o Nino e você entraria com o Michel Macedo, que já permite uma segurança defensiva maior. O Vitor Luiz não estando machucado, você entra com o Vitor Luiz, que é um cara que tem a bola parada muito forte. Então, ele tem variações que permitem esse jogo. Você tirar um volante para pôr o Léo Rafael para dar essa opção. O problema não é ter tempo para treinar. E são jogos extremamente difíceis. Tem um jogo decisivo contra a Tom Benz, que seria um jogo que possivelmente se ela poderia entrar com um time alternativo, já não vai permitir. Fora de casa, né? Isso, 2 jogos fora de casa. E isso, o resultado de hoje vai pressionar. É um resultado que pressiona. Porque vinha numa crescente, vinha num momento interessante. Então, o jogo da Tom Benz é aquele jogo que às vezes você precisa poupar o elenco, mas você não quer perder aquele crescimento de confiança. Você vinha num elenco que já vinha apanhando, fracassando. O Messias hoje, depois do jogo, falou, olha, foi uma derrota e vai ser usada essa derrota como aprendizado. Aí começou a piar. Se for aprender na derrota, não tem time que mais aprendeu que o Ceará esse ano. Porque foi um time que foi derrotado em tudo que precisou decidir. Então, a derrota como hoje ainda tem mais aprendizado. Assim, é complicado. Mexe com a cabeça do torcedor. Então, eu acho que é muito mais por isso que o time vai precisar ir com força máxima contra a Tom Benz, para tentar não arrefecer essa retomada de confiança da torcida, do elenco e esse crescimento do trabalho do Dorival.